Até às eleições estamos a ouvir os cabeças de lista das 16 candidaturas. O meu segundo convidado é Paulo Casaca, é independente, apoiado pelo Partido Democrático do Atlântico, o PDA. Já cumpriu 2 mandatos no Parlamento Europeu, foi eleito nas listas do Partido Socialista. Assume-se agora como uma voz que quer estar entre os euroconformistas e os eurocéticos. Boa noite, Paulo. Que papel é este? Os euroconformistas são aqueles que carimbam tudo, os eurocéticos dizem a tudo que não. Falta o papel central? É isso mesmo. Acho que durante estes 5 anos nós vimos uma política económica e monetária ser aprovada unanimemente pelos partidos do chamado arco de governação, sem que fossem colocadas quaisquer obstáculos ou quaisquer problemas a essa aprovação. Foi uma aprovação acrítica. Penso que o Parlamento Europeu poderia ter perfeitamente aberto uma crise política a propósito de algumas das decisões que são mais desequilibradas e que sustentam a crise em que estamos mergulhados e, por outro lado, tivemos... A crise e a forma de sair dela. Tem várias posições críticas sobre estes planos de resgate, o apoio aos países como Portugal, a Grécia e a Irlanda, e esta falta de solidariedade entre a Europa mais rica e aqueles que mergulham numa crise. Eu acho que o grande problema é o próprio desenho do euro, ou seja, por razões várias que eu tento explicar nesse livro. Este livrinho que eu tenho aqui na mão chama-se A Reforma do Euro 2014, uma proposta de Paulo Casaca. Neste livro, quer mudar o euro, que poderá ser, no fundo, a chave para resolver as crises. Ter um euro gerido de outra forma, uma moeda única mais ativa. É isso, ou seja, por razões diversas, esse euro que foi criado nos anos 90 comportou-se aparentemente sem qualquer problema até à crise de 2008 e depois vieram ao de cima os problemas que de facto estavam lá desde o início. O problema fundamental é o de a moeda única se basear apenas em controle das contas públicas e não em equilíbrio das economias dos Estados, ou seja, em sustentabilidade das contas externas dos vários Estados-membros, que sempre foi o critério fundamental de qualquer união monetária e que tem necessariamente que ser assim do ponto de vista teórico e mesmo viu-se na prática que foi essa a questão fundamental. Eu faço a análise aí dos 9 países que sofreram ataques especulativos mais importantes e que sofreram a crise de uma forma mais violenta e chego à conclusão que 5 desses países, os países bálticos, a Espanha e a Irlanda, eram exatamente os países que tinham contas públicas, digamos, menos endividadas, com superávites, aliás, durante vários anos. Mas tinham outras fragilidades, nomeadamente a banca. Exatamente, porque, digamos, a parte privada das contas externas, ou seja, as contas externas têm uma parte pública e têm uma parte privada. A parte privada normalmente está associada, os problemas na parte privada está associado a comportamentos bancários que são insustentáveis. E aí temos a segunda grande questão desta moeda única, que repousa sobre uma liberdade absoluta de circulação de capitais, sem qualquer regulamentação. O euro foi feito sem que houvesse qualquer restrição, qualquer regulamento que restringisse atividades especulativas, atividades perigosas para a estabilidade do euro, regulamentação que só agora está a ser feita e, do meu ponto de vista, não está a ser feita da forma como o devia ser. O debate tem passado pelo Parlamento Europeu, temos vários deputados portugueses, o Paulo é um deles, envolvidos neste debate. O Parlamento não teve uma intervenção mais ativa e não conseguiu fazer os Estados mudar de rumo, porquê? Pois, eu deixei de facto de ser deputado em 2009, não acompanhei nesta última fase, aliás, acompanhei de fora, porque como vivi em Bruxelas e como tive atuações ligadas, dirijo nomeadamente um think tank na área da Ásia do Sul, e acompanhei a atividade do Parlamento Europeu por fora, fiquei muito surpreendido com aquilo que vi, porque vi uma forma de o Parlamento Europeu
ir atrás daquilo que... Mas estamos a falar do último mandato. O Paulo passou 2 mandatos no Parlamento Europeu. É verdade. E este debate já tinha começado nessa altura. Não, de facto não. Não com a intensidade que tem agora. Digamos, o euro aparentemente estava tudo num mar de rosas. Eu, aliás, não estive na Comissão Económica e Monetária e aquilo, digamos, não foi um tema que fosse debatido. Começou a ser debatido em 2009, mas repare que em 2008, 2009 havia aquela noção de que com as políticas tradicionais keynesianas, relançando a procura mesmo dos países sobreendividados externamente, como era Portugal, que se iria resolver a situação. De facto, eu não concordo com isso, nunca concordei. Aliás, exprimi as minhas críticas à forma como Portugal estava a inserir-se no euro desde o princípio do século, porque parecia-me evidente que um país que tinha déficits externos de mais de 10% ao ano iria, de certeza absoluta, era garantido, ninguém saberia dizer quando, mas que iria ter um monumental... Acha que a solução teria sido não entrar no euro daquela forma? Não. O problema não é esse. O problema é o euro entender-se desde o princípio que o grande problema é o problema externo. Ou seja, eu a primeira vez que fui à Alemanha, que foi em 1973, um marco valia 10 escudos. Quando foi feita a conversão final para a entrada no euro, um marco valia 102 escudos. Ou seja, houve basicamente 10 vezes, uma desvalorização de 10 vezes, uma coisa enorme, num período de 20 e poucos anos. E, portanto, pensar que se ia estalar os dedos e que iria ficar tudo bem e que nós iríamos ter uma paridade natural sem problemas com o marco, isto é um completo irrealismo. E esse irrealismo, infelizmente, imperou na parte dos dirigentes europeus que fizeram este euro. Era necessário entender que isto é uma autêntica revolução, que iríamos ter que ter comportamentos diversos e mais, que aquilo que os alemães fazem é tão ou mais importante que aquilo que nós fazemos. Por isso é preciso uma concertação entre os diversos países e voltamos ao Parlamento Europeu. Exato. Vamos votar em deputados portugueses e não só. A Europa vai escolher os seus representantes. Qual é a liberdade que o Paulo e qualquer outro deputado vai ter dentro daquele Parlamento para contrariar a posição dos Estados e para procurar essa Europa mais solidária, mais justa? Total. Eu nunca na vida condicionei o meu voto a outra coisa que não fosse a minha opinião. É evidente que se o Estado português, através da sua representação permanente, me disser nós achamos que há aqui uma questão que é muito sensível para Portugal e me explicasse e me pedisse o apoio, naturalmente eu fui sensível a isso, sem sombra de dúvidas, como aliás em muitas outras situações que têm a ver com a região que eu representei, os Açores, ou fosse o que fosse. Mas claro, o partido que representou, porquê é que não está na lista do Partido Socialista? Não, repare, eu durante estes últimos anos, digamos, fui afastando-me cada vez mais desta posição em matéria económica e monetária tomada pelo Partido Socialista. Fiz críticas públicas, acesas, repetidas, nomeadamente eu vivi em Bruxelas nesses últimos anos, nomeadamente junto da imprensa internacional, que foi onde eu escrevi e foi onde eu falei. Do ano 2013 tentei vezes sem conta explicar ao secretário-geral do PS, ao António José Seguro, que eu conheço muitíssimo bem, que este caminho era um caminho errado. Nunca consegui chegar a qualquer ponto e cheguei ao fim de 2013 e disse, não estou aqui a fazer nada, de facto, se não considero a minha opinião útil e necessária, então vou fazer as coisas à minha maneira, vou dizer aquilo que eu acho que é fundamental que seja dito hoje em Portugal. E o que é fundamental é dizer que temos que alterar, reformar esta política económica e monetária europeia. Nesta base, na questão do equilíbrio das contas externas, ou seja, não podemos continuar a ter o maior excedente económico do mundo na União Europeia, que é, de facto, o da Alemanha, ao mesmo tempo que temos comportamentos completamente divergentes na periferia. Isto não é possível. Mas convence a Sra. Merkel a distribuir melhor os seus investimentos e a não ter este excedente que dá muito jeito às contas alemãs e aos alemães também? Eu acho que no limite vai trazer grandes problemas, porque vai fazer com que este euro seja impossível e vai tornar a coesão económica e social dentro da União Europeia impossível. Neste caminho, então, o euro vai implodir dentro de algum tempo, na sua opinião? Eu espero que não, mas para que isso não aconteça é absolutamente
absolutamente essencial que tomemos outro caminho e tomemos outro caminho já. E qual é o outro caminho? O outro caminho é este, é de termos concertação sobre sustentabilidade das contas externas, isto ser traduzido em legislação clara e inequívoca. Hoje em dia existe apenas um procedimento relativo a divergências macroeconómicas, que é uma coisa muito ténue. Isto tem que ser o essencial da política económica e monetária. Segunda questão, a banca tem que ser regulamentada e aquilo que está a ser feito está a ser pouco, tarde e nem sempre acertando no alvo. A questão fundamental da separação da especulação em relação à atividade comercial bancária é algo que está totalmente por fazer. A Comissão Europeia apresentou a sua primeira proposta em 29 de janeiro de 2014, 6 anos depois da crise, quando, por exemplo, nos Estados Unidos isto foi imediato, caiu na mesa do Congresso e é, digamos, o centro do principal ato pós-crise, que é o Dodd-Frank de 2010, está no centro exatamente esta questão da separação. Não estou a dizer que os Estados Unidos tenham feito isto de milhares de maneiras, mas pelo menos consideraram a questão, coisa que na Europa nem isso. Os Estados Unidos têm uma política de apoio a cada um dos Estados. É uma federação, é diferente a forma de organização com aquela que nós temos na Europa, mas gerem a dívida pública de forma centralizada. Isto é, quando há um Estado que precisa de ajuda, não vai pagar juros muito mais altos do que o outro. Embora as administrações locais possam ter algumas divergências. Na Europa temos que caminhar também nesse sentido. Temos que pagar os juros em Portugal iguais aos da Alemanha, em termos de Estado. Ter os eurobonds, nomeadamente. Repare, eu não acho que o eleitor português necessite de ter um curso de finanças para discutir estes temas, ou seja, o eurobond. O eleitor português percebe. Dizemos às nossas empresas que têm que ser competitivas. Exato. Elas vão ao banco, batem à porta, qual é o juro? 5%. Pois. Uma empresa alemã competitiva no mesmo segmento, vender o mesmo produto vai ao banco, quando custa 1% ou 0,5%. É clarinho. Não, exato, esse é o grande problema. Quando nós queremos ser competitivos com os alemães, temos que bater à porta do banco certo, se calhar, se o banco certo nos der o dinheiro. Eu acho que é ilusório pensarmos que vamos conseguir ter exatamente as mesmas condições financeiras na nossa economia tão cedo, mesmo fazendo tudo da melhor das maneiras, e que haverá alguma chave mágica para lá chegar. Aliás, coisa que também não acontece nos Estados Unidos. Mas isso não vai acontecer de um momento para o outro. Nós poderemos lá ir ter ao fim de muito trabalho. Agora, o que é fundamental é que estejamos a andar na direção certa. E a direção certa passa por estes dois pontos, pela regulamentação bancária, por fazer com que o Banco Central Europeu, dentro desta regulamentação bancária, tenha como grande objetivo o crescimento e o emprego, coisa que não tem. E controlar a especulação também. Exatamente. Aliás, como está agora a fazer esta descida dos juros europeus, vários economistas dizem que se deve muito à intervenção. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Isso é parte neste caminho do Banco Central Europeu. Sem dúvida. Ou seja, quem levou a que os dos juros descessem substancialmente, mas continuam bastante elevados, porque repare que em Portugal nós temos os preços estão a descer, não é? Portanto, se temos uma taxa de juro de 3 ou 4, isso quer dizer 4 ou 5, e é bastante elevado, não é? Paulo, vamos voltar ao Parlamento Europeu e à necessidade de explicar as suas ideias e de levar as pessoas a votar nestas eleições. Para além de escolhermos os deputados que vão estar no Parlamento Europeu, os eurodeputados, vamos também escolher de forma indireta o Presidente da Comissão Europeia. É uma novidade este ano. Exato. O Tratado de Lisboa introduziu um pequeno período dizendo que o Conselho nomeará o Presidente da Comissão tendo em conta os resultados das eleições europeias. E esse tendo em conta não existia lá antes. A interpretação disto é ainda divergente. Temos, por exemplo, o Sr. Van Rompuy, que é o Presidente do Conselho, e que é também uma das inovações do Tratado de Lisboa, que já declarou que, não senhor, não vai ser nada assim. Isso era o que faltava, que fossem as eleições europeias, que aliás têm pouca importância a dizer se isto vai ser ou não vai ser. Do outro lado temos, obviamente, uma pressão crescente para que estas eleições tenham um significado, e esse significado não pode ser outro do que
o Parlamento resultante dar a confiança a um Presidente da Comissão, como aliás acontece em Portugal. E a campanha está a ser feita nesse sentido, temos vários candidatos. O Paulo também tem um candidato que... Exatamente. Exatamente, e com todo sentido. Há também há os principais grupos políticos, todos eles têm aliás feito debates, isso é extremamente salutar, é importante. O Guy Verhofstadt é de facto também candidato, que é o meu candidato a Presidente da Comissão Europeia. Não, isso é, digamos, essa dinâmica, é uma dinâmica extraordinariamente importante. Eu acho que é fundamental que as questões que vão determinar o futuro da política europeia sejam colocadas. Mas, Paulo, nós em Portugal, e um pouco por toda a Europa, temos a tradição de não ir a estas eleições por acharmos que não são importantes. No entanto, todos agora olhamos para as questões que nos caíram em cima com esta crise, para as soluções que são aplicadas pela Troika, onde está a União Europeia, a Comissão Europeia, e se calhar pensamos, se tivéssemos feito outra escolha ou se tivéssemos apontado o caminho, as coisas poderiam ser diferentes. Não. A partir daqui há condições para isso acontecer, com o Presidente a sair do Parlamento Europeu? Não, aliás, vejamos, a regra número 1 ao Presidente a sair do Parlamento Europeu? A regra número 1 de uma democracia é exatamente o julgamento da governação. O ato democrático é esse. Nós vamos julgar a governação que tivemos. Ora, tivemos uma governação do Partido Socialista, o Martin Schulz foi Presidente do Parlamento Europeu, o Partido Socialista está na presidência do Eurogrupo, que é o organismo fundamental na direção da política económica e financeira, e do Partido Popular, Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, e ambos estes grupos aprovaram toda a legislação em matéria económica e monetária, e nomeadamente a Troika. Por exemplo, a Troika está regulamentadíssima pelo Regulamento 472 do Parlamento Europeu, que foi aprovado em 2013. Não é nada que seja estranho ao Parlamento Europeu, e o que nós temos que questionar é os autores desta regulamentação, e nomeadamente as duas principais listas concorrentes que fazem, de facto, um bloco central na União Europeia, porque é que aprovaram isto? E porque é que... E esta terceira via com os independentes, que não é caso único de Portugal, pode marcar essa diferença e pode obrigar a Europa a ter um outro rumo mais solidário? Sem dúvida, porque o que nós estamos a ver é que o euroceticismo, e um euroceticismo mesmo radical, extremista, corre o risco de ganhar, houve sondagens que foram divulgadas há pouco tempo, corre o risco de ganhar em França, no Reino Unido, nos Países Baixos, apenas para dar os exemplos mais chocantes, porque são 3 países do centro da Europa, não são, digamos, realidades marginais à Europa. E isto acontece porquê? Acontece porque não tem sido possível àqueles que acreditam profundamente na Europa, que são, como eu, europeístas sem restrições, não tem sido possível a esses europeístas dizer não, há outra maneira de construir a Europa, que não esta. Esta maneira de construir a Europa é uma maneira intergovernamental que acabou por dar o poder aos grandes Estados e que nos está a conduzir para uma política económica e monetária sem horizontes, em que o desemprego, a estagnação vão ser factos permanentes. E isso é algo que empurra as pessoas para um euroceticismo. Isso é extremamente negativo para a Europa. A favor da Europa é necessário que esta alternativa se consolide. Eu estou a fazê-lo, tenho muitos amigos e colegas que o fazem de forma diversa em vários países europeus. Acho que o futuro da Europa vai depender daqui, porque se nós formos outra vez votar nos partidos que fizeram esta política e que, aliás, não prometem rigorosamente nada na mudança da política que aprovaram. Eu pergunto... E o debate está muito centrado nas questões nacionais, que não estão de todo desligadas da questão europeia. Não estão desligadas, mas vejamos, o que é fundamental agora é, nós agora não estamos a escolher o próximo Primeiro-Ministro. E, aliás, os portugueses já demonstraram vastamente que sabem fazer a distinção entre os vários tipos de eleição. E, portanto, agora não é uma questão de saber qual é o próximo Primeiro-Ministro. Agora é a questão de saber qual a política europeia que nós queremos. Queremos aquela que tivemos até hoje, a política económica e monetária, nomeadamente, que é a mais importante. Bom, então, vote nos partidos que a aprovaram, que são os do arco governativo, indistintamente. Rejeita-se isto tudo.
acha-se que a Europa é irreformável, então, sim senhor, vamos votar nos partidos que rejeitaram. Achamos que é possível, que é necessária a Europa, mas de uma forma reformada. Acho que há alternativas, eu quero ser essa alternativa. Paulo, obrigado por ter vindo. Paulo Casaca, o candidato do PDA, é mais uma entrevista aqui no Jornal 2. Passa um bom fim de semana. Amanhã estamos de volta às 21h com os temas do dia e com outra conversa sobre a Europa. Bom fim de semana.